Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Leonardo e eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para você. É algo que sempre nos incomoda em toda a nossa vida cristã. É a questão, talvez seja uma barreira para mim, talvez seja uma barreira para você. E muitas pessoas passam por diversos problemas, por diversas dificuldades para que esse tipo de barreira seja vencida. Eu estou falando das tentações. São as tentações que tentam sucumbir à fé daqueles que servem a Cristo, daqueles que conhecem o Senhor, daqueles que têm um relacionamento com Deus. E nós temos um exemplo bem claro e bem prático de como vencer essas tentações. Mesmo sendo seres humanos, mesmo sendo falhos, mesmo errando, mesmo tentando e quase todas as vezes não acertando ou errando mais que acertando, mas tudo faz parte de um processo de evolução da vida cristã. Então eu quero trazer para você algumas revelações bíblicas, são as únicas revelações que eu trabalho, tá? Que eu compreendo que seja real e verdadeira, revelações bíblicas, tá bom? Então, para que nós venhamos compreender como funciona isso, como a tentação começa e esse processo que é necessário na nossa vida. Sim, o processo da tentação é necessário na nossa vida. O próprio Deus, ele permite isso para que nós venhamos aprender coisas que não aprenderíamos se não fosse através da tentação. E nós temos exemplos práticos e bem claros no livro de Mateus, no capítulo 4, no livro de Marcos, no capítulo 4, no livro de Lucas, no capítulo 4 e também no livro de João, no capítulo 4. Então eu peguei o livro de Lucas, que é um dos maiores aqui do Evangelho, e eu vou ler para vocês um pouco sobre a tentação de Jesus. É um texto muito bem conhecido, muito bem estruturado, que aconteceu há mais de 2000 anos. Então, vamos ler para ver do que se trata. Talvez essa linguagem não seja a linguagem da tua Bíblia, mas é válido tanto essa como a da tua Bíblia também, tá bom? Então, Jesus cheio do Espírito Santo, no capítulo 4 de Lucas. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Vou repetir o versículo 2. Onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome. Nós temos aqui alguns elementos aqui que devem ser analisados e devem ser destacados para que o nosso entendimento venha a ser muito melhor sobre isso, tá? Por 40 dias ele foi tentado. Esse é o primeiro ponto. Desde o primeiro dia até o 40º dia, ele foi tentado. Tá bom? Desde o primeiro dia até, digamos assim, o dia 40, passou-se 40 dias, ele foi tentado todos os dias, dia após dia. Mas nós temos 3 argumentos aqui que foram usados pelo diabo para tentar Jesus. Vamos ver esses argumentos na prática, porque a Bíblia é interessante que ela nos revela coisas que são por momentos. Em um momento, um texto vai te trazer um tipo de sabedoria. Em outro momento, um outro texto vai te trazer um outro tipo de entendimento. Então, o que vai acontecer é que a renovação da mente, as coisas que você precisa saber e tudo
o que precisa ser transmitido para você, do coração de Deus para o teu coração, nós absorvemos da palavra, tá bom? Então, primeiro, nós já vemos aqui que Jesus foi tentado por 40 dias. Porque quando nós citamos e ouvimos as pregações por aí, é citado apenas 3 argumentos. E nesses 3 argumentos, parece que a tentação foi pequena, mas não foi. Foi por 40 dias, desde o primeiro até o 40º dia. Tá bom? Primeiro, ele diz assim, ó, o diabo chega para Jesus e diz assim: no final de tudo, vamos colocar no final, como diz a palavra aqui, ó, no versículo 2, na partezinha do final do versículo, diz assim: ao fim deles, ao findar desses dias, teve fome. Quando ele teve fome, daí o diabo apareceu para ele, usando esse argumento que foi revelado para nós, aqui dentro da palavra, e disse: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Aí Jesus olha para ele e diz assim: nem só de pão vive o homem. Essa tentação, ela foi baseada no instinto primitivo que o ser humano tem. Você pode pensar, qual é esse instinto? Quer pensar mais um pouco? Não conseguiu saber ainda qual é? Vou dizer para você então. O instinto da sobrevivência. Anota aí no teu caderno aí. O instinto da sobrevivência do ser humano traz tentações para nós. Quantas decisões você tem tomado que é baseado apenas na sua sobrevivência? Quantas decisões foram colocadas diante de você? Você foi obrigado a tomar essas decisões porque o teu instinto de sobrevivência estava falando mais alto. Tanto na parte financeira quanto na parte espiritual. Tanto na parte material como na parte espiritual. Procura uma situação aí da tua vida em que você teve que escolher entre o certo e o fácil. Procura uma situação da tua vida onde você teve que escolher entre viver a alegria e a espiritualidade, viver Deus todos os dias, ou ter que abandonar isso para correr atrás do teu sustento, tua sobrevivência. Porque na prática você não vive, você apenas sobrevive. E isso tem um contexto gigante e uma diferença enorme nesse sentido. Mas não vamos entrar aí por enquanto, tá? Quando Jesus sente fome, o corpo dele sente necessidade de continuar sobrevivendo, como já aconteceu no passar dos anos, algumas pessoas fizeram esse mesmo teste. Eles nunca conseguiram ficar sem tomar água, mas conseguiram ficar sem comer. Então, quando o teu instinto de sobrevivência ele grita, realmente você fica desesperado. E não foi diferente com Jesus. Eu sei que vai ter uma turminha aí, mas ele era 100% Deus, 100% homem, por isso que ele conseguiu. Coisa nenhuma. Jesus era 100% homem. Senão tudo que ele fez na cruz e todo o sofrimento que passou era apenas uma encenação, era mentira. Ele teve todos os nossos processos, e eu também vou trazer nesse estudo aqui, o estudo da tentação de Jesus como você nunca viu. Ele teve todos os sofrimentos e passou por todos os processos, assim como nós passamos pelos processos, passamos pelos sofrimentos e conseguimos vencer o mundo. Quando eu falo referência do mundo, eu falo de pessoas más, sobre pessoas que têm um coração mau, sobre pessoas que são de fato más. Tá bom? Não estou falando de mundo em si, nossa casa, porque o mundo não é do diabo, o mundo é nosso. O mundo é dos cristãos,
é daqueles que servem a Deus como Senhor das suas vidas. Tá bom? Então, voltando aqui, recapitulando, ele disse assim, ó, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E sendo ativado no último dia a fome que Jesus estava passando, ele estava em extrema necessidade sobre aquilo que ele precisava. Ele tinha necessidade de comida. E o que apareceu para ele, hein? Uma suposta comida. Isso traz uma reflexão importante para nós, que nem sempre o que vem até nós e nós estamos precisando é de Deus. Você sabia disso? Nem sempre o que chega até você na hora da necessidade foi Deus que mandou. Fique atento a isso. Ah, irmão, mas eu estava passando necessidade. Aprenda a vencer as suas necessidades. Aprenda a entender sobre o fácil e o certo. Cuidado, muito cuidado nisso, tá? Segundo, ele diz assim, ó, se você me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. Isso era Satanás falando para Jesus. Agora, olha só que interessante. Desde quando a terra é do diabo? Vamos pegar o texto bíblico aqui, eu gosto desse versículo. Eu já vi tanto líder, tantas pessoas que são formadas em teologia pregando sobre isso e gritando aos berros e falando em língua estranha e dizendo que o mundo é do diabo, que tudo isso aqui é do diabo, que tudo foi dado para ele. Mas espera aí, vamos ver de quem que é essa fala. Por isso a importância de você ler o texto, entender o contexto, do que se trata, quem fala a respeito de quem. Cuidado nisso, tá? Capítulo 4, versículo 3, versículo 5. O diabo levou a um alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Versículo 5. Quem foi que fez isso? Guarda aí. Versículo 6. Disse-lhe o diabo. Versículo 6. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, pois a mim me foram entregues e posso dá-las a quem quiser. Ei, pregador, ei, pregadora, quem foi que falou? Preciso falar mais alguma coisa? Não replica isso, pelo amor de Deus. Tantas doutrinas, tantas religiões secundárias e tantas outras coisas foram criadas pela má interpretação bíblica nesse texto. Então quer dizer, agora se aparecer aqui na Bíblia que Satanás falou que ele pode matar e pode dar vida, é real? É claro que não vai aparecer, estou falando numa situação hipotética. Mas seria real? Então quer dizer que todas as coisas que Satanás fala é real? Não é. Desperta. Satanás é pai da mentira. Esse texto foi deixado escrito aqui para que nós viéssemos pensar e refletir sobre aquilo também que Satanás fala. Ele é um enganador. Desde o início, nunca se firmou na verdade. Ele é sempre um enganador. Então vamos continuar. Agora sim, pensa nesse segundo argumento de Satanás para Jesus. Lembre-se que Jesus está fragilizado. O seu corpo está fragilizado, a sua mente está fragilizada e ele está sentindo o que nós sentimos também se ficarmos na mesma situação e intensidade pela qual ele passou.
Ah, mas ela era Deus. Não, não era. Era 100% homem. Depois eu vou trazer para você, vai ser mais na frente. Ele se despiu da sua glória. Ele deixou sua glória de lado. Ele deixou o resplendor da sua glória e veio ao mundo. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. O próprio profeta Isaías, no capítulo 7, ele narra a partir do versículo 15, como seria o processo da construção de personalidade de Jesus. Então, mas não é agora. Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Se você me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. Pensa assim, você está fragilizado. Se coloque no lugar de Jesus. Use a sua empatia nesse momento e se coloque no lugar do Mestre Jesus. Você está fragilizado. Emocionalmente você não está bem. Você está com fome. Você já foi tentado por 40 dias e 40 noites. E mesmo assim alguém chega e diz para você: agora você não tem poder para nada, mas eu posso te dar poder, porque tudo isso aqui é meu. Tudo isso ali é meu. Ignorando o que está escrito nos Salmos, onde diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A terra é nossa, é do Senhor, é dos filhos do Senhor. Ignorando todos os textos que mostram que foi Deus que fez o mundo e criou para os seus servos, para os seus filhos habitarem nele. Nunca parou para pensar nisso, né? Então, a terra é do Senhor. Ele ignorou tudo isso e simplesmente mostrou para Jesus algumas cenas, alguns reinos do mundo e o poder que ele tinha. Aparentemente poder. Nem sempre aquilo que nós vemos é real, tá? Fica mais uma dica aí para você. O que Jesus viu sobre o poder de Satanás não era real, era apenas uma tentação. E talvez seja por isso que você se entrega tão fácil às coisas. Talvez seja por isso que você tem tanta dúvida dentro de você. Porque você dá o teu coração àquilo que você vê. Cuidado. Está escrito: os olhos são a lâmpada do corpo. Muito cuidado com isso, tá? E Jesus passou também por essa tentação. O interessante é que tem um ponto em comum sobre a forma que Jesus venceu a tentação. Na verdade, tem alguns pontos em comum, e eu queria trazer isso aqui também para você. Em primeiro lugar, é que esses pontos em comuns não vêm dos homens. Esses pontos em comuns, eles vêm da criação, do Criador, melhor dizendo. Ele vem da essência divina. E eu já vou trazê-los para vocês aqui. Toda palavra que nós quisermos usar para vencer o mal e vencer o diabo, ela precisa ser bíblica. Anote isso aí. Toda palavra que eu quiser usar para vencer tentações e vencer o mal, ela precisa sair diretamente da boca de Deus. Ela precisa ser bíblica. Senão não tem efeito nenhum. No primeiro argumento da tentação, Jesus quebrou esse argumento, ele contra-argumentou e disse: nem só de pão vive o homem. Essas palavras saíram da boca de Deus. No segundo argumento, ele também contra-argumenta, dizendo: também está escrito: adorarás somente ao teu Deus. Então vamos continuar, né? Aí, por último, tá? Lembrando que o 2, no segundo argumento, a gente leva em consideração ali muito o ego do ser humano. Quem que não quer ter poder? Quem é que não quer ter domínio sobre as coisas?
Quem é que não quer uma grande multidão diante de si? Ouvindo, aprendendo, colocando em prática aquilo que você ensina. Quem é que não quer? Acho que todos queremos. No fundo, todo mundo quer ser ouvido. A ciência embaseia isso, a psicologia, a psiquiatria também embaseia isso, e todos os profissionais de saúde mental têm a mesma base. Todo mundo quer participar de um grupo, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer criar o seu grupo, todo mundo quer fazer parte de alguma coisa. Chama-se de senso de pertencimento, tá bom? Então, Jesus foi tentado exatamente naquilo que ele estava, algo que poderia chamar a atenção dele, algo que poderia envolvê-lo, que é domínio sobre as coisas. Porém, esse poder jamais vai vir do diabo e nem dos espíritos malignos, tá bom? O poder que você vai ter sobre aquilo que Deus colocar na tua mão, que nunca, jamais será pessoas. Você pode dominar sobre todas as coisas, você pode dominar sobre a terra, sobre as coisas da terra, mas você jamais poderá dominar outro ser humano. Tá bom? Está escrito isso. Agora, o 3 é que é interessante. É muito mais interessante. Que daí, se os outros dois argumentos não funcionaram, agora ele vem com um papo de... Já que Jesus estava fragilizado, então vamos liberar uma adrenalina no Jesus ali. Vamos fazer ele passar por uma situação que gere adrenalina, algo novo, uma sensação nova. Talvez ele se anime, talvez ele se esperte. Estas são as tentações que vêm até você. Algo que gera adrenalina, algo novo. O medo daquilo que é novo, mas a curiosidade daquilo que é novo, para saber a sensação, para saber como é que é, não faz parte nada mais além de uma tentação e de um engano para você. Então, muito cuidado na sua vida, tá? E o argumento 3, ele diz assim, ó, se tu és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Agora eu chamo a sua atenção para uma coisa muito interessante aqui nesse momento. Satanás viu que Jesus contra-argumentou com palavras que saíram da boca de Deus, que tinha texto e contexto, que era base de um argumento sólido e que traz fatos. E logo ele percebeu que talvez ele poderia mudar isso aí, eu poderia pegar um versículo isolado e usar. Preste bem atenção, pegar versículos isolados é a prática mais antiga que Satanás usa para enganar as pessoas, para criar falsas religiões, para colocar fardos pesadíssimos sobre a vida das pessoas e para conduzir um grupo de pessoas à extrema ignorância e que não leva para o céu. Tá bom? Muito cuidado com versículos isolados. Satanás chega para Jesus, na maior cara de pau, e diz assim, mas está escrito também, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todo o teu caminho. Eu fico imaginando Jesus nessa hora, eu acredito que o coração de Jesus queimou. Ele revidou, lógico, com certeza Jesus venceria todas as coisas. Sei que não foi fácil porque ele continuou sendo ser humano, tendo as mesmas fraquezas que nós. E depois eu vou te provar isso biblicamente. Mas ele venceu o mundo. Tanto é que na última Páscoa ele diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E olha só, ele diz assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então um ponto em comum é, use palavras que saem da boca de Deus, contexto e base para que haja um fato. Ou seja, se você vai dizer que Jesus cura,
o versículo que diz que Jesus cura precisa sair de um texto de cura. Senão não tem base. Senão você está pegando versículos isolados, assim como Satanás faz para enganar as pessoas. Cria-se hoje muito ideias, usa-se um versículo para apoiar essa ideia e isso que acontece, que gera ignorância no sentido da palavra. Ignorância significa falta de conhecimento. Então gera-se essa ignorância nas pessoas e acaba tirando as pessoas do foco principal, que é o Senhor Jesus. Tá bom? Por enquanto, vai ser o primeiro ponto dessa nossa história para o vídeo não ficar muito grande. Tá certo? A tentação de Jesus como você nunca viu. Se você está gostando desse ensinamento, eu peço para você que você compartilhe, que você deixe um joinha aí, se inscreve aí no canal, para que esse trabalho venha alcançar mais e mais pessoas. Tá bom? Grande abraço a vocês. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Sinto muito feliz de estar podendo trazer essa palavra aqui para cada um de vocês. Tá bom? Grande abraço, queridos. Gratidão a Deus pelas vossas vidas.